Pessoal. Esse é a gente vai fazer aqui a gente vai dar uma sabatinada aqui nos artigos aqui sobre treinamento sobre suplementação de antioxidante e composição corporal. E a gente vai começar aqui, a gente vai falar sobre esse tema. Vamos discutir com artigos científicos mesmo, ensaios clínicos, e vamos falar com uma meta-análise também sobre isso. Adaptações induzidas, né, relacionado a adaptações induzidas ao exercício dos efeitos de suplementação de antioxidante. Então, hoje comigo eu tenho o Caio, que é meu brother aí de Unirio, artigueiro aí de Unirio. Então, a gente está fazendo aqui, vai dar uma sabatinada no artigo, nesses artigos em conjunto, e o Caio aí, ele tem uma boa expertise aí em fisiologia, essa parte mais teórica, realmente, da teoria dos artigos. Por exemplo, a gente fez uma live falando sobre adaptações metabólicas em relação ao emagrecimento. Ele vai falar aqui sobre bastante coisa também sobre adaptações, o que seria biologicamente plausível, né, em relação à suplementação de antioxidantes, em relação a essas respostas induzidas ao treinamento. Então, ele é um cara que tem bastante entendimento sobre isso, estuda sobre isso diariamente, sobre essas coisas. E eu venho, assim, mais com a parte da metodologia do artigo, da estatística. Então, a gente vai complementar aqui, fazer uma sabatinada mesmo nesses artigos, em torno de um tópico. E é basicamente isso. A gente está gravando aqui, é a primeira vez que a gente faz. A gente está gravando aqui no Google Meets. E é isso. Te apresento aí, Caio, rapidinho. E aí vamos começar aqui com o artigo. Fala aí. Beleza. Dá uma boa noite. Boa noite aí, rapaziada. Então, o Gabriel falou tudo. A gente vai começar falando um pouco sobre uma meta-análise. E eu vou trazer também uma introdução assim, do tema, do porquê que é importante o antioxidante e por que ele talvez não seria importante ou poderia ser deletério, né? Então, pode ir abrindo aí o artigo, Gabriel, que aí eu já vou falando. Tá. Então, basicamente, antes de começar a ir para os métodos do estudo, é importante falar que, assim, durante uma pessoa que está no estado descansado mesmo, no dia a dia, você tem uma produção de radicais livres, né? O que são esses radicais livres? Toda reação de oxidação, né, numa determinada molécula, ela vai retirando um elétron, né? E dessa forma a molécula ela se torna mais estável, né? E essa molécula mais estável é o radical livre. Daí a gente tem diversos tipos de radicais livres, né? O termo mais comum seria espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Essas espécies podem interagir com diversas células e elas estão relacionadas a diversas doenças. Só que essas moléculas também elas são extremamente importantes. Um exemplo é, por exemplo, o processo de fagocitose por macrófagos. Ele envolve essa produção de radicais livres para matar uma bactéria invasora, algo do tipo. E agora, vindo para essa parte do exercício, a gente sabe que durante o exercício também existe a produção desses radicais livres, justamente por conta do metabolismo oxidativo, que tem em qualquer exercício, principalmente no exercício endurance, né, no aeróbico. Então, isso acaba aumentando a produção dessas espécies. E aí tem uma questão que é importante falar: o que é o estresse oxidativo? Né? A gente tem a produção de radicais livres, só que a gente também tem uma forma de neutralizar esses radicais livres, que é pelos antioxidantes. Esses antioxidantes eles podem ser enzimáticos, que o nosso corpo mesmo produz. Aí, por exemplo, a glutationa, a peroxidase, a catalase e a superóxido dismutase são os exemplos. E os antioxidantes não enzimáticos, que são que a gente acaba consumindo da alimentação. Então, para você ver que tem diversos antioxidantes, e dentre eles, a vitamina C e vitamina E são tipos de antioxidantes. Só que também tem as antocianinas, tem polifenóis, tem os flavonoides. Então,
falar de antioxidantes assim é muito extenso. Então a gente vai focar exatamente na vitamina C e na vitamina E. E o que ocorre no estresse oxidativo? Você tem uma produção de radicais livres superior ao que é possível de ser neutralizado. Então, daí fica a questão. Se a gente está fazendo um treinamento, aí a gente tem uma quantidade muito grande de radicais livres, isso talvez seja um fator deletério por poder levar à fadiga e diminuir o desempenho durante o exercício e também por gerar dano em algumas células. Só que esses radicais livres eles também são importantes para gerar adaptação ao treinamento e também durante o exercício físico. Né? Durante o exercício físico, a gente tem, por exemplo, a absorção de glicose, que pode ser mediada por radicais livres, a contração muscular, né? Os radicais livres eles são importantes nesse processo, e como adaptações, por exemplo, biogênese mitocondrial, né? A formação de mitocôndrias, e também a própria hipertrofia muscular, que é uma das questões que a gente vai focar mais hoje, né? O radical livre ele vai propiciar essas adaptações. Então, teoricamente, será que consumir antioxidante iria atenuar essas adaptações? Será? Pegando da perspectiva biológica, talvez faça sentido. Só que a gente também tem que avaliar quais são os desfechos clínicos. E é isso que a meta-análise vai trazer. Uhum. Tem toda essa questão, né, Caio, de a gente ter o que você acabou de passar. A gente tem toda a plausibilidade biológica, né, o que a gente chama, os mecanismos, eles estão bem descritos na literatura do que são os antioxidantes, como eles atuam, como que é o processo do estresse oxidativo, né, a gente acredita. Bom, eu não sou o maior conhecedor de pesquisa básica de bancada, mas a gente acredita que isso está bem descrito nos papers, né, tem artigos de revisão falando sobre isso e tudo mais. Então a gente acredita que isso está bem descrito. Agora, nem sempre o que tá bem descrito de forma mecanística, de forma dentro da célula, como a gente acha que é na teoria dentro da célula, isso vai se traduzir efetivamente numa modificação em um desfecho na vida real para humanos, tá? Então, é isso que a gente está querendo fazer, esse gap aqui, né? O Caio acabou de explicar sobre a plausibilidade biológica, e a gente vai ver aqui em uma meta-análise e em ensaios clínicos randomizados se o que a gente tem de evidência atual, se essa plausibilidade biológica está se traduzindo em modificações de desfechos realmente na vida real. Por exemplo, se realmente modifica a capacidade aeróbica, ou se modifica o endurance, ou se modifica a composição corporal, massa livre de gordura, enfim, tá? Então é isso que a gente vai ver. Então a gente tem essa meta-análise aqui, que verificou os efeitos, né, da suplementação de vitamina C e E em adaptações fisiológicas em resposta ao exercício físico, né? Então a gente tem aqui uma meta-análise que juntou 9 estudos que realizaram essa pergunta, e esses estudos eles realizaram essa mesma pergunta, adaptações fisiológicas, levando em consideração diferentes desfechos, e a gente vai falar rapidinho aqui sobre os resultados dessa meta-análise e vai contextualizar isso na temática. Então, Caio, explica aí um pouquinho para a gente o que a gente tem aí dessa meta-análise aqui, dos resultados dessa meta-análise. Então, como o Gabriel disse, ela incluiu 9 estudos, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todos, eram ensaios clínicos randomizados, grande parte deles incluía grupo placebo, e a duração dos estudos variava bastante, né? Todos eles tinham como intervenção 1.000 miligramas de vitamina C e pelo menos 400 miligramas a 600 miligramas de vitamina E. E eles avaliaram massa livre de gordura e parâmetros de força, capacidade aeróbia, e basicamente esses foram os desfechos. De duração variou de 4 semanas até 6 meses, então aí já fica uma coisa interessante da gente pensar, né? Por exemplo, a massa magra é um
desfecho de longo prazo. Então, será que a gente esperaria um resultado relevante em 4 semanas? Uma coisa que dificilmente ocorreria, entendeu? Por exemplo, esse estudo aqui, né, Caio, ele vê massa fat-free mass, né, que é massa livre de gordura, em 6 meses, né? Esse aqui já é um pouquinho maior. Ele é o do Bjornsen. O do Bjornsen 12. e esse do Bjornsen, inclusive, eles utilizaram ultrassom, né, que já é um método um pouco superior ao DEXA, porque ele consegue avaliar a densidade muscular, né, que é o muscle thickness. Entendi. Então, pelo menos um método mais interessante. Aí, rapidinho, vai nessa parte aí de viés, para eu falar um pouquinho. Eles avaliaram os vieses do desenho do estudo e eles encontraram que a maior parte tinha baixo viés, né? Os que tinham mais vieses foram em questão a não ter o grupo placebo e em relação a também a questão da duração curta do estudo, e em um ou outro estudo não teve cegamento, mas foram minoritários isso. E no final eles fazem uma análise ajustando esses estudos, excluindo ele, e o resultado acabou não se modificando. Que a gente chama de análise de sensibilidade, né? Perfeito. Isso. Então, tem uns estudos aqui que não tem, não fazem o Random Sequence Generation, né? Tem uns aqui, mas mesmo assim, pode ser que quando está aqui unclear, né? Unclear risk of bias, aqui, na verdade, não dá para saber exatamente como que foi feito isso. Aí eles botam aqui o high risk, quando realmente dá para saber que, por exemplo, não teve blinding, né? Não teve o cegamento dos participantes e nem do pessoal envolvido no estudo. Então a gente tem aqui, quando esses gráficos eles estão, só para simplificar, quando esses gráficos eles estão aqui, lembrando, são 9 estudos, quando esses gráficos eles estão aqui, a maioria deles no verdinho, a gente tem um cenário de baixo risco de viés para majoritário, para maior parte, né, dos estudos, vamos dizer assim. Então a gente tem a maior parte dos estudos aqui realmente está com baixo risco de viés. A gente tem alguns estudos aqui em cima, né, que viram... Eu queria lembrar... Isso foi capacidade, foi VO2 máximo, né, que seria a intensidade do exercício aeróbico. Eu queria lembrar que agora eu esqueci como é que faz para girar o... em editar. É. E tem... acho que é gerenciar ferramentas. Não, não é esse não. Mas tudo bem, esse daí é a parte de exercício aeróbico, ninguém se importa com isso. Negócio A parte de VO2, né, Te entendo. E são estudos aqui, são estudos menores, inclusive, né? Olha lá, 12 semanas, 10 semanas, 4 semanas, 24 semanas. Incompreensível também, né? Porque a parte de exercício é aeróbico. Então, essa é a parada também. Eu não sou muito familiarizado com literatura de endurance e exercício aeróbico. Então, eu não sei o quanto demoraria para esperar um resultado nessa questão aeróbica. Mas pode ser diferente da questão da massa magra. E aqui a gente tem realmente, propriamente, a questão da massa magra, né? Os estudos em relação à massa magra. Isso. Tem o mass, tem alguns parâmetros de força aqui também, né? Força isométrica. Acho que a gente já pode ir lá para os resultados mesmo. Tá aqui os resultados. Aqui é pro VO2, mas a gente tem nulidade para tudo, né? A gente tem aqui é uma meta-análise, né, gente? Então, basicamente ela vai pegar os estudos individuais e vai sintetizar numa medida sumária, que é o diamante. E a vantagem da meta-análise é que você está pegando a amostra, você está pegando o resultado de cada estudo, tá? Aqui ele está em médias padronizadas. A gente vai entrar nisso aqui numa parte posterior desse vídeo. Eventualmente a gente vai entrar nesse tema, mas gravem por enquanto que ela vai pegar o resultado de cada estudo, a variabilidade em torno desse resultado, e vai calcular um modelo matemático para juntar cada resultado e sua variabilidade em um resultado final que vai conter uma variabilidade também, né? A gente consegue ver aqui que existe um resultado final que é menos 0,14 para VO2,
mas ele também tem uma variabilidade, mas essa variabilidade ela tende a ser menor do que os estudos individuais que ele está sintetizando, porque justamente ele está pegando todo mundo e colocando tudo numa coisa só. Então você está ganhando muito tamanho da amostra e por isso você perde variabilidade dos seus resultados. Então, basicamente, isso aqui são os gráficos de meta-análise. Então, a gente vai ter aqui para diversos desfechos, né? VO2 máximo. Aqui a gente tem para performance. Aqui a gente tem para massa magra. E aqui a gente tem para força, para muscle strength, né? Que é força, enfim, força muscular. Então a gente tem aqui, quando o diamante, a gente tem que todos os estudos, na verdade, todos eles, todos, eles são estudos nulos, tá? A gente tem uma ausência de evidência para considerar que a suplementação desses compostos está afetando nesses desfechos de VO2 máximo, ou de endurance, ou de massa magra, ou de força muscular, tá? Então, todos eles são nulos e, consequentemente não é 100% dos casos que vai acontecer, mas também todas as medidas sumárias de todos os gráficos da meta-análise, que é um gráfico para cada desfecho, está aqui. Ele está aqui demonstrando uma ausência de evidência, tá? A gente não tem evidência para falar que existe. A gente não pode concluir que existe um efeito da suplementação de antioxidantes, no caso, vitamina C e E, que essa meta-análise viu só vitamina C e E, então a gente não pode extrapolar para antioxidante de uma forma geral, mas é uma meta-análise que investigou antioxidantes importantes e que são de fácil suplementação, um lipossolúvel, que é a vitamina E, e o outro hidrossolúvel, que é a vitamina C. Então a gente não pode concluir, com base no que a gente tem de resultados atuais, que vitamina C e E vai ter um efeito nesses desfechos de massa muscular, de força muscular, endurance e VO2 máximo. Então fala aí, Caio, fala aí. Perfeito. E, assim, como alguma das limitações, a gente também tem que pensar que a meta-análise, ela foi feita com poucos estudos, assim, acho que foram 6 ou 5, né, para cada... foi em torno de 6 ou 5 para cada desfecho. Uhum. E, além disso, todos os estudos, além de eles serem, eles eram de alta qualidade no sentido de viés e de desenho de estudo, porém, todos eles tinham um baixo número de participantes. Então, isso poderia dificultar, né, da gente ter um poder suficiente, né, de análise para detectar as diferenças. Então, isso poderia, o resultado encontrado poderia ser um falso negativo, por exemplo, por conta dessa ausência de poder. É uma possibilidade. Porém, Sim, correto. Uhum. O que a gente encontrou foi realmente a ausência de efeito deletério nas adaptações do treinamento. Que não significa evidência de ausência, né? Não significa que exatamente como você está falando, com mais poder, com mais estudos aqui, talvez no futuro, quando essa meta-análise for atualizada, a gente até consiga encontrar um efeito, talvez aumentando o tamanho da amostra e tudo mais, né? Então, a gente está incerto aqui, na verdade. A gente não pode falar nem que o efeito a gente não pode falar que não tem efeito, e a gente não pode falar que tem efeito, tá? A gente está num cenário completamente incerto aqui. Então, se a gente for levar ao pé da letra da medicina baseada em evidências e tal, que a gente tem que levar em consideração a evidência, a melhor evidência corrente para guiar nossa prática clínica, a gente, em estudos em humanos aqui, os antioxidantes, pelo menos vitamina C e E, eles não estão causando, eles não têm um efeito sobre esses parâmetros que estão sendo estudados aqui. E aí, meio que contradizendo toda a questão da plausibilidade biológica que a gente tem para antioxidantes e para adaptações fisiológicas relacionadas ao exercício, certo? Porque, como o Caio bem explicou no início, a gente tem toda uma teoria e tal construída em torno disso,
que, em tese, né, em tese, em teoria, o próprio nome diz, é uma teoria, poderia afetar negativamente as respostas fisiológicas do exercício. E tem umas coisas interessantes que eu esqueci de falar, é que, assim, quando a gente pensa nessa questão da suplementação de antioxidante, pensando na plausibilidade biológica, teriam dois casos que seria mais interessante o uso de antioxidante. Primeiro, num atleta que tem um volume de treino absurdo, porque ele vai ter uma produção de espécie ativa de oxigênio exagerada, entendeu? Então já sai um pouco daquele nível normal, né? Então talvez nesse atleta possa ser interessante você reduzir um pouco. Ou no caso de um idoso ou uma pessoa com alguma doença, algum acometimento que aumente esse nível de estresse oxidativo. Então, os antioxidantes, fazendo ele retornar a um nível de normalidade, talvez exercesse algum benefício. Essa meta-análise, embora eles não divulgaram isso em termos de tabela, eles mencionaram que eles fizeram uma análise de subgrupo em idosos. E eles também não observaram nenhuma diferença. Entendi. No caso dos idosos. Se você for pegar cada estudo isolado, é interessante isso, porque eles encontraram que os antioxidantes afetaram, por exemplo, a fosforilação de algumas proteínas, ou seja, eles afetaram na via, porém eles não afetaram no desfecho, né, no desfecho clínico. Isso é interessante de falar. Com certeza, porque de alguma forma, isso que você acabou de falar, eles mensuraram no ensaio clínico de alguma forma, certo? Desfechos intermediários, vamos dizer assim. Exato. Eles mensuraram desfechos, por exemplo, eu não teria aqui ao pé da letra um desfecho intermediário para isso, mas... Por exemplo, fosforilação da P70-6SK, que é uma das proteínas que é envolvida na síntese de proteínas. Né? Então, assim, a gente viu uma diferença nessa via bioquímica, porém não vimos diferença na massa magra. Entendeu? Entendi. Aí tu quer trazer aqui? Consegui fazer aqui para eu aparecer também, ó. Aqui, agora eu tô aparecendo. Boa. Agora eu tô aparecendo. Sim, aí vamos discutir sobre um específico aqui, né? Um estudo em específico, que é o estudo do Dutra, né? De 2019. De 2019. Cadê ele aqui? 2019. Aí não Tem ele aqui, né? Ele aparece em outro resultado dessa meta-análise? Não, né? Tem dois estudos desse Dutra, né? Desse grupo de pesquisa, de 2018 e de 2019. Porém, um dos estudos que a gente queria mencionar é o de 2019, porque foi um ensaio clínico randomizado que os pesquisadores divulgaram que encontrou uma atenuação da massa magra, né? Ou seja, é um estudo que diverge da meta-análise, ou seja, diverge desse conjunto de ensaios clínicos randomizados. E a gente queria trazer quais foram os possíveis problemas desse estudo, por que eles estão divergindo tanto, né? Então, é a primeira coisa, né? Ele é um ensaio clínico publicado aqui nessa revista, né? Pelo Dutra, aqui os colaboradores dele. Então, basicamente, a gente tem... vamos mostrar a tabela 1, que é mais fácil, né? Tabela 1 do artigo. A gente tem, nesse estudo, 10 indivíduos foram para um grupo controle, 11 indivíduos foram para um grupo placebo e 12 indivíduos foram para um grupo que receberam vitaminas, né? E nesse estudo aqui foram as vitaminas... Foi vitamina C e vitamina E. Alfa-tocoferol, justamente, né? Vitamina C e vitamina E, justamente. Lá, 333 miligramas de ácido ascórbico e 133,3 unidades internacionais de alfa-tocoferol. Mas isso daí seria por pílula, né? A quantidade total foi de 1.000 miligramas de vitamina C e 400 unidades internacionais de vitamina E que eles utilizaram. Aqui, né? Isso aqui, tá certo. Daily dosage, tá certo. Isso aí.
Então, basicamente, a gente tinha 3 braços no estudo, né? Um braço placebo, um braço vitamina e um braço controle. Então, a gente já começa aqui com um problema, porque a gente tem nesses braços, a gente tem aqui, contando o tamanho da amostra todo desse estudo, número de participantes, a gente tem 21, 33 indivíduos, tá? E eles fazem um cálculo de tamanho da amostra aqui para identificar um efeito que eles queriam antes. Eles fazem no cálculo de tamanho da amostra, fazem um cálculo de poder, certo? Que é o cálculo de tamanho da amostra. Querendo identificar um tamanho de efeito F, que é um resultado de é uma estatística do teste do ANOVA, porque a análise estatística principal aqui desse artigo é um ANOVA, tá? Então, querendo identificar esse tamanho de efeito F, que é o effect size F, de 0,25, considerando o nível de significância de 0,05, que é o nível de significância comumente utilizado na literatura para a gente identificar se um resultado é significativo ou não. Eles precisavam, para esse tamanho de efeito aqui, para ter 80% de poder, que é um poder, um valor de poder comumente utilizado também na literatura, eles precisavam de ter 42 participantes para identificar esse efeito de 0,25. Então, a primeira coisa que acontece aqui esse estudo, a gente tem tudo aqui bonitinho e tal, tem participantes em cada grupo, tem alocação aleatória, vamos ver aqui, peraí, cadê eles mostram, não tem, né? Não tem aquela... No comecinho ele fala no resumo que é duplo cego e... Duplo cego, aham. Não, nesse sentido foi certinho. Foi certinho, né? Em relação a viés, ele tá certinho, né? O problema é realmente que eles precisavam ter 42 participantes e eles só conseguiram recrutar do início 33. Então, isso incorre em vários problemas aqui desse estudo, não vários problemas, mas várias limitações. Os problemas são outros, na verdade, mas várias limitações das análises estatísticas desse estudo aqui. O que mais tem para a gente falar desse estudo antes de a gente cair aqui na parte estatística? Ele tá falando aqui de forma importante que não tem nenhuma diferença significativa entre os grupos no baseline, né? Então, assim, no início do estudo, os indivíduos tinham mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma massa muscular, mais ou menos a mesma altura, mais ou menos o mesmo IMC, mais ou menos a mesma quantidade de quilocalorias, e consumiam, né? Isso aqui é bastante importante, consumiam mais ou menos a mesma quantidade de vitamina C e vitamina E, e tinham mais ou menos a mesma aderência ao treinamento, tá? É claro que o controle não vai ter valores, né, de aderência ao treinamento, porque eles estão aqui no grupo controle. Então, isso é importante dizer. Então, os grupos, eles estavam balanceados, eles estavam parelhos em relação a essas características iniciais que poderiam potencialmente afetar os desfechos, né? Se a gente está se propondo aqui a ver mudança de massa livre de gordura, de massa de gordura, de parâmetros de força muscular também, se a gente parte de indivíduos que têm uma dieta diferente, têm um intake calórico diferente, se tem uma quantidade de consumo de vitamina diferente, uma quantidade de aderência ao treinamento diferente, o resultado desse estudo pode estar enviesado. Pode ser que o efeito nos desfechos não seja da vitamina, da suplementação de vitamina propriamente, e sim de um desbalanço inicial entre os grupos. Não que isso não possa ser corrigido por análise estatística, se a gente evidenciasse aqui, por exemplo, os grupos diferem na idade, a gente poderia fazer, sim, um teste estatístico ajustando para a idade, para tentar corrigir esse desbalanço inicial, mas isso não aconteceu aqui e a gente não precisa entrar nisso, a gente não precisa entrar nessa complexidade toda para falar sobre a estatística desse artigo. Mais alguma coisa, Caio, para falar? Antes da gente entrar aqui na estatística, falamos aqui, legal falar que mediu por DEXA, né? A composição corporal. Que mais? Exato. Como o método foi o DEXA, que mede massa livre de gordura e massa magra,
E as características dos participantes é que eles eram destreinados, todos eles, e Uhum. na verdade eram todas mulheres de 18 a 30 anos. Mulheres. Uhum. Perfeito. Uhum. Força muscular. Aqui, body composition. Suplementação. Ele não fala como mediu força muscular, fala? Deve ter sido o teste de um RM, sim. Deixa eu pegar aqui. Pode ser, né? Pode ser Geralmente mesmo. é protocolo comum de teste de um RM. Eles tinham uma boa concordância. Eles tinham uma boa concordância entre as diferentes medidas aqui de massa livre de gordura e massa gordurosa, visto aqui pelo coeficiente de correlação intraclasse, que é meio que uma correlação ajustada pela média diferente quando você está querendo ver. É uma correlação ajustada para ver agreement, para ver concordância entre dois métodos. Conseguiu achar aí, Caio, como é que eles mensuraram? Acho que foi um RM, porque Um aqui RM, né? porque no resultado eles mostram a diferença de quilagem total entre as, como é que é? Entre os exercícios. Entre Se a... fosse, se fosse muscle endurance, que é número de repetições até a falha, eles mostrariam repetições também. Só que no caso eles só mostraram peso total. Então deve ter sido um RM mesmo. Perfeito. Tá bom. Eles falam aqui sobre as loads, né? Como que foram os pesos. Foi deadlift, né? Foi levantamento terra. Uhum. Os indivíduos foram, né? Enfim, instruídos, né? Eles deram instruções para eles realizar até a falha e tal. Uhum. Isso é importante para você equalizar entre os grupos, né? Uhum. E aí os dados, aí a gente vai começar a utilizar, né? Aí a gente vai começar a bater pau nisso aqui. Os dados foram reportados como mudança pós-intervenção. A gente vai começar a meter pau nisso aqui exatamente agora. Vamos para as análises estatísticas, então? Vamos. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Já discutimos sobre o artigo? Não. Vamos lá. Primeira coisa, nas análises estatísticas. Aquele cálculo de poder lá do F que eu tinha mencionado, cadê que eu estou perdido no artigo? Aqui. Lá no começo. Análise estatística. Sim. Mas aqui, esse cálculo de poder de 42 participantes para identificar esse F de 0,25 era com base nesse ANOVão aqui que eles queriam fazer para todo mundo. Um ANOVA 3x2. Então, são 3 grupos, placebo, controle e vitamina. E vitaminas, as 2 vitaminas, né, suplementadas. E dois medidas no tempo, ou seja, pré contra pós. Então, eles tinham uma ANOVA certinho para o desenho do estudo, que é um estudo que tem 3 braços, e você faz uma medição na linha de base e uma medição no final do estudo, certo? Para ver se mudou alguma coisa em relação aos desfechos que você está estudando. Então, eles tinham tudo aqui eles consideraram, né, para os desfechos primários, vamos dizer assim, apesar desse estudo aqui não estar pré-registrado, a gente já está se baseando num desfecho primário determinado a posteriori, vamos dizer assim, posteriormente à publicação do estudo, mas vamos acreditar que aqui era o desfecho primário deles, que faz sentido ser, na verdade, massa livre de gordura e massa gordurosa. E então, esse cálculo de poder do tamanho da amostra, para identificar esse efeito de 0,25, eles precisavam de 42 participantes, era para esse ANOVA grande aqui que eles queriam fazer, de todo mundo que eu acabei de explicar. Então, era um ANOVA justamente como se eles fossem pegar... Deixa eu pegar aqui como se eles tivessem uma tabela assim, ó. Aqui seria pré contra pós,
e aqui na terceira coluna a gente teria os 3 grupos diferentes, tá? Vitamina, placebo e controle. Então, cada linha aqui seria um indivíduo, tá? Ele teria um valor no baseline, que é na linha de partida, um valor no final, e ele vai estar, logicamente, vão ser de indivíduos diferentes para intervenções diferentes. Porque, afinal, não é um desenho pareado, né? Não é o mesmo indivíduo, não é, por exemplo, um estudo de crossover, não é o mesmo indivíduo que está recebendo 2 intervenções diferentes. Então, a gente tem aqui, né, 12 caras na vitamina, 11 no placebo e 10 no controle. Então, a gente tem esse anovão aqui que eles queriam fazer. Provavelmente, a gente já começa a incorrer em problemas que provavelmente esse anovão aqui não deu um P menor do que 0,05, eles não falam mais dele em nenhum local do artigo. Em nenhum local do artigo eu vejo sendo falado desse anovão. O que eles falam é desse ANOVA aqui, que é um ANOVA de uma via que foi realizado para comparar a variação percentual em relação ao baseline entre os grupos. Então, eles comparam os valores identificados após a intervenção e verificam uma porcentagem em relação ao baseline. Então, por exemplo, se teve um aumento em relação ao baseline de massa magra, dá para a gente ver bem isso aqui nesse gráfico, né? É bem isso daqui. Se teve um aumento de massa magra no grupo placebo, por exemplo, o percent change vai ser aqui de aumento também, né? Então, a gente tem aqui de massa magra, FFM para o grupo, para o placebo, a gente tem que aumentou de 34,9 com desvio padrão de 4,9, que é mais ou menos, o desvio padrão é a variabilidade média em torno da média, dá para a gente dizer mais ou menos que é isso. Então, ele foi de 34,9 com desvio padrão de 4,9 para 36,3 com desvio padrão de 4,8. E a gente tem aqui que essa mudança aqui, que eu vou até sinalizar em amarelo, vou dá para sinalizar de novo, dá para botar uma coisinha diferente, dá? Essa mudança aqui representa uma mudança percentual de quase, vamos dizer, uns 4%, mais ou menos, tá? Então, eles relatam, então a gente começa aqui com um problema. Eles fazem um cálculo de poder para um teste estatístico, não reportam ele, não falam mais dele a gente, na verdade, assume que é para esse teste estatístico aqui, porque ele não está sendo claro para qual teste estatístico é. Eu acredito que seja para esse ANOVA grande, porque faz sentido, porque esse ANOVA grande seria a única coisa que compararia tudo ao mesmo tempo para massa livre de gordura e para massa gordurosa, tá? Para percentual de gordura, enfim. Mas ele não aparece mais no artigo. O que eles fazem é um ANOVA de uma via para comparar a mudança percentual entre os grupos, entre os diferentes grupos. Então, ele faz aqui um ANOVA comparando vitamina com controle e placebo com ele faz uma ANOVA comparando todo mundo, ver se pelo menos uma das médias difere de forma estatisticamente significativa. Eles não reportam essa análise, mas eles acabam reportando uma análise pós-hoc desse ANOVA, porque o ANOVA ele tem diferentes testes pós-hoc, e no ANOVA a gente pode fazer comparações individuais. A gente roda um teste inteiro para todos os grupos e roda testes individuais depois para ver quais grupos diferem entre si. Tá? Então, ele faz um ANOVA aqui para o Fat Free Mass, que é massa livre de gordura, e ele faz um outro ANOVA aqui para a massa gordurosa. E aí, a gente já tem um problema aqui, que, na verdade, ele tinha um poder para um teste estatístico e acabou reportando outro teste estatístico como o principal do estudo. E ele realiza, né, Caio, que agora você pode falar um pouco,
ele realiza várias conclusões quando ele começa a discutir os resultados dele, né, quando ele entra aqui nos resultados, ele começa a discutir ele começa a gerar vários valores de P aqui em comparação pré contra pós, ou seja, ele compara os valores da linha de partida do baseline com os valores pós para o grupo placebo, separadamente para o grupo vitamina, separadamente para o grupo controle, em massa livre de gordura, separadamente de massa gordurosa. Então, eu queria que tu discutisse um pouco sobre isso, Caio. A gente até já acabou discutindo sobre isso antes de gravar o vídeo, e aí vou entrar aqui de novo, aparecer nossas carinhas de novo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas comparações pré-x pós, e que é um problema, né, além do que eu já falei aqui, da questão de deles terem feito um cálculo de poder para um teste estatístico que poderia ser o teste estatístico mãe do artigo e não reportar esse teste estatístico. Enfim, já estou falando demais, fala aí, manda bala aí. Quando a gente avalia um ensaio clínico randomizado, eu quero saber se a diferença do grupo A foi significativamente diferente do grupo B, né? Ou seja, eu tenho que fazer essa comparação direta entre a diferença dos dois e calcular se o tamanho de efeito ele foi realmente relevante, né? E se você faz um pré versus pós só, você não está respondendo essa pergunta, que é: será que os grupos eles são estatisticamente diferentes? Será que o tamanho de efeito dessa comparação é relevante, né? Com pré versus pós só você não responde isso. Uhum. E foi o que eles acabaram divulgando aí. Então, quando você tem só essa comparação pré versus pós, você pode aumentar a chance de ter falsos positivos, né? Você tem um resultado positivo que, na realidade, não era para ser, né? Teria sido só por conta de aleatoriedade. Aleatoriedade, principalmente quando você tem um poder baixo como esse, né? Quando você tem você desenhou o estudo para 42 participantes e só conseguiu recrutar 33. Então você já está partindo de algo com baixo tamanho da amostra para identificar o que você gostaria de identificar. Tudo bem que o tamanho da amostra ele foi calculado com base na estatística F, no tamanho de efeito F, e não nas comparações pré-x pós. Mesmo assim, não faria sentido você fazer um cálculo de poder para uma comparação pré-x pós em nenhum mundo que eu consiga imaginar agora isso faria sentido. Mesmo que você tivesse um bom tamanho da amostra, o que eu estou querendo chegar aqui no raciocínio mesmo que você tivesse um bom tamanho da amostra para identificar uma diferença pré-x pós, você tem 3 grupos e 2 desfechos. Você tem placebo, controle e vitamina. E você tem fat free mass e massa livre de gordura, certo? Você tem, né, os fat dois. Free mass, que é uma fat free mass, que é massa livre de gordura, e a gordura, né, que é fat mass. Então você tem aqui, 3 vezes 2. Você tem 6 valores de P. Então, assim, você tem uma probabilidade muito grande de achar um resultado significativo, P menor do que 0,05, somente devido ao acaso nesse cenário. Esse é um dos problemas das comparações pré-x pós. Começa por aí. Não é só o que o Caio falou também é um problema, lógico, que não responde a pergunta do ensaio clínico, como também você aumenta a tua probabilidade de cometer falso positivo, que é falar que, enfim, encontrar P menor do que 0,05, quando na verdade era para ser P maior do que 0,05, sem entrar em méritos aqui mais estatísticos para a gente não ficar muito etéreo na discussão. E uma outra parada que é importante falar é que, assim, eles utilizaram o DEXA, que acaba verificando massa livre de gordura, que não necessariamente seria massa muscular, e o DEXA ele tem uma certa variação, entendeu? Ele não é um método tão preciso assim. Existe um certo percentual que acaba comprometendo essa medida. Então, uma diferença muito pequena, especialmente num estudo com poucos participantes, é muito improvável que ela fosse relevante, né? Se que a gente iria encontrar um effect size grande numa diferença tão pequena. Isso é uma coisa importante. E outra questão também desse trabalho é que
ele é exatamente a questão de você avaliar ele em conjunto com a literatura como um todo, né? Quando a gente botou ele naquela meta-análise, a gente viu que grande parte dos estudos destoavam dele, né? Então, assim, quando a gente a gente cita algumas limitações do estudo, a gente faz isso tendo como base que a melhor evidência disponível, que no caso seria essa meta-análise, ela Com certeza. destoa muito Uhum. desse ensaio clínico randomizado. Perfeita colocação, sim. Uhum. Sim, então aqui a gente começa a ter outros problemas na análise estatística, que é ele faz várias comparações pré com pós, e aí ele começa a fazer várias conclusões em torno dessas comparações pré com pós, mas aí ele fala que em relação àquele ANOVA, porque ele não fez um ANOVão maior, ele não fez um ANOVão 3x2, como eu tinha falado, mas ele fez um ANOVA de uma via, que ele especifica nesse gráfico aqui, que é o gráfico principal do estudo, que ele fala. Aí ele fala assim, nesse ANOVA de uma via, deu aqui, a gente, depois de fazer o ANOVA inteiro e comparar estudo por estudo, a gente encontra um resultado significativo, porque P menor do que 0,05 é em relação ao controle. Então aqui o placebo, ele está diferindo de forma significativa em relação ao controle, mas não as vitaminas. Isso, então só esse resultado dá significativo, que é o para essa tabela aqui, que é o ANOVA do percent change. Na verdade, ele faz dois ANOVAs, ele faz um ANOVA para o fat free mass e um ANOVA para o fat mass, né, para a massa gordurosa. Aqui ele não acha nenhuma diferença significativa também. Olha o desvio padrão, que é a variabilidade média em torno da média, que a gente pode mais ou menos interpretar assim. Aqui, esse gráfico, ele preenche até a média, o gráfico de barras, ele preenche até a média, então a gente tem aqui que, para o grupo placebo, em média, os indivíduos tinham um aumento de 4% ali de massa livre de gordura, mas o desvio padrão, ele é quase do tamanho da média encontrada. O desvio padrão aqui, ele está indo aqui entre 4 e pouquinho até, sei lá, 7, 8, alguma coisa assim. Então, a gente tem dados que são altamente variáveis, eles têm uma variabilidade muito grande, eles têm uma dispersão muito grande em torno da média. Por quê? Possivelmente. Porque eles tinham um baixo tamanho da amostra, porque eles calcularam para ter 42. Cadê esse raio aqui desse negócio? 42. E no final eles tiveram só 33 indivíduos. 33. Então é um estudo que tem baixo tamanho da amostra. Por isso que, quando a gente tem baixo tamanho da amostra, as coisas que são normalmente flutuáveis, assim, a não ser que você esteja medindo um fenômeno que ele flutua muito pouquinho, cara, a gente está trabalhando com seres humanos, sabe? As coisas em seres humanos variam bastante normalmente, já naturalmente. Então, assim, tu já tem aqui uma variabilidade muito grande. Esse aqui, no grupo da vitamina, o desvio padrão chega a ser maior do que a média encontrada. É a média aqui de 2 e pouco, mais ou menos, né? Acho que até menos do que isso, pode falar que é a média de 2, 1,9, alguma coisa assim, de mudança percentual, né? E o desvio padrão sei lá, é de 2,5, algo assim, até um pouco mais de 2,5. Então, aqui dá para a gente ver bem nesse gráfico, né? Porque de 0 até 5, até a metade aqui, a média não consegue preencher até a metade, até 2,5, né? A média não consegue chegar até 2,5. O resto é tudo preenchido pelo próprio desvio padrão em torno dessa média. Ou seja, o percent change de massa livre de gordura no grupo das vitaminas. Então, a gente tem uma grande variabilidade dos dados, e a gente tem aqui que ele faz aqui dois ANOVAs separadamente, um ANOVA para fat free mass e um ANOVA para fat mass, e só encontra realmente, depois de fazer esses testes pós-hoc, que é um teste que você faz o ANOVA inteiro. Então, você tem aqui dois ANOVAs e dois testes pós-hoc para cada desfecho. Então, você faz vitamina contra placebo e placebo contra controle, e você faz aqui a mesma coisa para os dois desfechos, né? Massa gordurosa e fat free mass. E a única coisa que dá significativo é o placebo em relação ao controle que ele reporta aqui. Isso, Caio, de alguma forma, te pergunto,
E aí é o resultado que ele reporta aqui, ó, somente o placebo apresentou um resultado de forma significativa de massa livre de gordura, o percent change, comparado com o controle. Só o placebo comparado com o controle que deu o significativo. Os outros, isso acabou não acontecendo. Isso, de alguma forma, Caio, eu te pergunto, esse gráfico aqui, e aí agora indo lá, vamos dar uma ida na conclusão só para voltar depois rapidinho. Isso, de alguma forma, responde a pergunta de pesquisa. Ele até conclui, né? Talvez adequadamente, porque ele está vendo aqui que, na verdade, quem recebeu a vitamina teve uma atenuação do ganho de massa corpórea, né, de massa muscular, perdão, que seria uma adaptação fisiológica benéfica em resposta ao treinamento. Esses indivíduos até tiveram uma atenuação, ele até conclui, porque o placebo, ele conclui aqui, fala um pouquinho, Caio, me complementa aqui. Então, basicamente ele conclui falando que a utilização da vitamina atenuou as adaptações do treinamento. No caso, foi a massa livre de gordura. Só que o único resultado significativo que ele encontrou foi quando ele comparou o placebo com o controle, né? Só que para você responder a pergunta de pesquisa, que seria: será que ele atenua as adaptações de massa livre de gordura? Você teria que comparar com a vitamina, né? O grupo placebo com a vitamina, não o grupo placebo com o controle. Então, isso acaba que não responde à pergunta de pesquisa, que é se o uso de vitamina C e vitamina E atenua a hipertrofia, a massa livre de gordura, no caso. A gente acha que, na verdade, que não atenua, né? Porque não tem uma diferença, levando em conta a significância estatística, levando em conta 300 testes que esse cara aqui fez, nem isso ele consegue responder, né? Porque, na verdade, não atenua. A gente não acha que esse... Primeiro que ele nem realiza essa comparação, ele nem realiza a comparação de vitamina com placebo, ele nem faz essa comparação, e o vitamina nem dá significativo para o controle. Então, assim, isso aqui pode ser somente um resultado espúrio que ele encontrou aqui. De tantos testes que eu fiz, eu encontrei que, placebo difere do controle. Só que eu tenho um baixo tamanho da amostra, eu tenho vários testes estatísticos realizados, eu não tenho nada especificado a priori do que eu queria fazer. Então, não responde a pergunta de pesquisa, né, do estudo. Ele até fala aqui que para carga, né, no deadlift. Aí ele divulga que aumentou nos dois, que é normal, né? Porque assim, o estudo e vitamina, Não, se a gente para pensar, o estudo foi feito em pessoas destreinadas. É óbvio que você ia ter um aumento de força, né? Nem que seja só para adaptação neural. A questão é que o estudo ele acaba não respondendo bem essa pergunta em relação à hipertrofia muscular, né? Eu acho interessante a gente fazer, não sei se tu ainda quer comentar alguma coisa sobre o estudo, mas eu queria fazer meio que um pouco da minha ideia geral sobre esse tema de antioxidantes. Ele está até falando aqui, Caio, perdão. Deixa eu só explicar a estatística aqui dessa comparação, porque ele fala aqui também que fez um ANOVA 2x2 para ver o ganho de força, né? Comparando os grupos de vitamina, placebo, e aqui ele compara só a vitamina com placebo. Amém, né? Aqui ele compara só a vitamina com placebo. E aí faz sentido, né? Não é mais um 3x2, porque tu não tá mais utilizando o grupo controle, tu tá utilizando só o vitamina e o placebo, e tem pré-x pós, que então você tem dois grupos e duas medidas no tempo, por isso que é o ANOVA 2x2, tá? Aí, o que ele fala aqui é que ele encontra um efeito do tempo quando comparado aos valores baseline, isso aqui dá significativo, o efeito, né? Agora, nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos. Então, quando
quando a gente vai comparar, quando a gente vai tentar fazer essa comparação aqui entre os grupos, tá? Quando a gente quer comparar, quando a gente vai comparar vitamina, placebo e controle, sem ser para massa livre de gordura, e sim para massa, para força muscular, não dá diferença para nada. Então, dá para concluir isso daqui que ele conclui? Os resultados presentes demonstram que a suplementação atenua a composição corporal, adaptações de composição corporal, Assim, e que deveria, dados esses resultados, a suplementação de vitamina C e E deveria ser evitada. Beleza, que ele está concluindo aqui somente para massa livre de gordura e para massa gordurosa, né? Ele não conclui nada. Ele não conclui nada. Ele não conclui nada sobre os parâmetros de força muscular, né? Ele conclui somente de composição corporal. Ele não faz nenhuma conclusão sobre esses parâmetros de força muscular, que são desfechos secundários dele, vamos dizer assim, né? Pode falar, cara. Ele não menciona, mas assim, é interessante falar também que essa correlação entre o ganho de força e o ganho de massa magra, a curto prazo, ela não é tão grande assim, tá? É uma correlação maior se a gente pega no longo prazo, porque, sim, perfeito. Porque no curto prazo você pode ter ganho de força por adaptação neural, que acaba não tendo nada a ver com a adaptação de hipertrofia muscular. Mas então, voltando, posso dar os meus pitacos aí sobre suplementação de antioxidante no geral, sobre a parte clínica, assim, a aplicabilidade clínica? Ele até fala aqui, né, que a avaliação da força não foi o foco da presente investigação, né? Tá, ok. Ele nem menciona muito sobre o teste de força que ele utilizou. Pode mandar bala aí, pra gente talvez fechar, né? Pode mandar bala aí. Então, assim, o que é muito comum entre as pessoas assim de academia que você vê é o cara tomar vitamina C e vitamina E porque ele acha que vai melhorar a saúde, né? Nesse caso, realmente o cara não faz sentido, entendeu? Então, assim, você falando com um paciente, o cara chega tomando essa quantidade toda de suplemento, é interessante você falar para ele parar de tomar, entendeu? Porque não vai ter nenhum benefício. A gente falou que a suplementação de antioxidante não necessariamente vai atenuar as adaptações, mas ela não tem nenhum benefício e é um gasto de dinheiro do cara. Então eu acho que é interessante falar para o cara não tomar, porém a gente também tem que pensar, se é uma pessoa que está tomando a vitamina C ou antioxidante por um outro motivo, né, talvez essa pessoa não precise ficar preocupada que ela vai ter algum problema em relação à adaptação do treinamento dela. Isso é uma interessante. Não com base na melhor evidência disponível, né? A gente exatamente. Não tem como concluir. A gente tem que... sempre é interessante falar isso. Tanto esse estudo, esse ensaio clínico que mostrou resultado positivo, que eles divulgaram ser positivo, ele não controlou dieta. Né? Essa é uma questão comum, né? Tanto na meta-análise. A meta-análise também ela não inclui só estudos que controlaram dieta. Mas tanto isso quanto a questão do baixo número de participantes são limitações de todos esses estudos, entende? Só que se a gente pensa na perspectiva de qual que é a melhor evidência disponível que a gente tem para guiar a nossa prática clínica, a melhor evidência disponível seria que não vai atenuar as adaptações. É óbvio que teria que individualizar, até porque, no caso, eles também não eram atletas de alto rendimento, né? Talvez em atletas, como eu falei, com alto nível de estresse oxidativo, você poderia ter talvez um benefício ou talvez também um malefício. Não se sabe porque não tem tanto trabalho nesse tipo de público. Então, são considerações que eu acho interessantes. Beleza, perfeito. Então, gostaria de te agradecer, Caio, aí pela participação. E pessoal, a gente vai fazer outras discussões, outras sabatinadas em outros artigos como esse futuramente.
e vai ser sempre nessa pegada. Aí o Caio na parte mais na teoria da fisiologia, das adaptações, e eu mais na parte do desenho, mais na parte da estatística e tal. E a gente vai continuar a fazer outras coisas nesse sentido aí. Gostaria de agradecer também a participação de vocês até o final, e espero que tenha sido uma discussão bastante rica aí para vocês de artigo científico. Fala aí suas palavras finais, Caio. É isso, obrigadão aí por chamar, Gabriel. Isso daí foi uma aula não só para quem está assistindo, mas para mim também, porque mesmo tendo escutado as questões do ANOVA, assim, eu sempre tenho que escutar várias vezes, porque a estatística realmente é uma parada que eu não tive tanto contato assim na faculdade, e diferente da parte de fisiologia e bioquímica, que eu peguei vários livros para ter uma base, bioestatística eu não tenho. Então, para mim, toda essa conversa com o Gabriel também é extremamente benéfica. Eu digo mesmo, né? Eu tô longe da parte fisiológica, eu tô longe da teoria, eu tô longe de tudo isso. Justamente para focar um pouco mais na estatística, eu tô agora também, enfim, trabalhando com isso propriamente no mestrado, com desenho experimental, com estatística e tal. Então eu tô distante, então fazer esse tipo de conversa também acaba sendo muito rico para mim, porque eu volto para coisas que eu deixei de estudar. Então é exatamente isso, e a gente espera que esse conteúdo seja bastante útil para você também que esteja nos ouvindo aí. Então é isso, pessoal. Brigadão aí por ter ficado até o final, e um abraço para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.